Ora, exatamente por isso que essa obra no mundo maior veio a nós para o aprofundamento e o conhecimento das questões espirituais que estão por trás de tudo isso. Nós sabemos, conforme já é colocado no Livro dos Espíritos, que o maior adversário do Espiritismo, o maior adversário é o materialismo. E o materialismo, em termos de envolvimento na sociedade em que estamos inseridos, é muito grande. E os dois frutos mais amargos do materialismo e que tem cada vez mais se elastecido é a loucura e o suicídio. A loucura e o suicídio são os frutos diretos da consideração da experiência humana do ponto de vista materialista. Porque nós vivemos, como os irmãos sabem, num mundo de provas e expiações. Nós vivemos num mundo de efeitos. E no mundo de efeitos, há muitas situações, muitos problemas que nós não conseguimos entender se a nossa maneira de perceber a vida se limitar à única existência do corpo, a existência física. Então, o que ocorre, e isso é de uma intensidade imensa, é situações de tragédias, de dores, doenças e sofrimentos que normalmente não se encontra a causa exatamente na vida atual. Isso faz com que muita gente se sinta traumatizada, chocada e, dependendo da intensidade do sofrimento, estabelece os campos para abertura às doenças mentais e, o pior de tudo, a consequência mais grave, que é o suicídio. Já faz alguns anos que, para a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é uma pandemia que assola a humanidade inteira, com um índice de mortes absurdo, que normalmente não é divulgado nas mídias, porque o suicídio ele traz um subsídio muito cruel. À medida em que se toma conhecimento de pessoas que cometeram suicídio, há um estímulo indireto para que outras pessoas cometam também. Então há todo um tratado na imprensa, nos órgãos de divulgação, para não dar ensejo a divulgar as mortes por suicídio. Porque se isso ocorresse, assumiria uma proporção drástica. Não obstante, mesmo sendo oculto essas notícias, sabe-se que a quantidade de pessoas que morrem por suicídio chega a ser uma pessoa a cada 40 segundos no mundo, a todo instante. No Brasil, nós sempre lembramos, ao falar de suicídio, da grande organização filantrópica do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que pelo telefone 188 atende em todo o Brasil, através de uma ligação gratuita, sigilosa, acolhimento e amparo emocional como meios preventivos ao suicídio. Então, o livro No Mundo Maior, ao longo dos seus capítulos, vai tratar de várias situações onde a presença das doenças mentais ou do suicídio fizeram
contexto com a história dos personagens narradas no livro. No Evangelho segundo o Espiritismo, já trata dessa questão de uma forma bem aprofundada no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lá existe um item, suicídio e loucura, onde é abordado do ponto de vista espiritual o fato de que o Espiritismo é o maior antídoto contra essas duas tragédias da humanidade. Nós vamos entender um pouco por que isso. Então, a obra No Mundo Maior, ela narra nos seus capítulos a participação do espírito André Luiz e do assistente Calderaro. Era o instrutor de André, à medida em que ele vai narrando para nós as situações verídicas, porque os casos retratam pessoas que viveram essas circunstâncias entre nós, para as quais foram dados pseudônimos, nomes de fantasia, nomes sugestivos para não caracterizar exatamente a pessoa que viveu a situação. Mas essas histórias que nós temos aqui compartilhado são fatos vividos, como esse que nós iremos tratar nessa noite. No início do capítulo Psicose Afetiva, que é um distúrbio associado ao desequilíbrio no afeto, o desequilíbrio no afeto é quando, por exemplo, nesse caso que nós vamos tratar, a pessoa coloca toda a sua expectativa de felicidade e de realização numa pessoa, numa criatura humana. Fazer isso é gerador de uma fragilidade psíquica que, inúmeras vezes, leva a grandes sofrimentos. Realmente, como a espiritualidade deixa bem claro para nós, todos nós fomos criados iguais por Deus, simples e ignorantes. Ninguém melhor, ninguém pior. Todos os espíritos foram criados iguais e todos nós temos o mesmo Pai, Deus, independente de como nós identificamos essa inteligência suprema e o nome que nós venhamos dar, isso não importa. Mas todos nós tivemos uma fonte comum e ninguém nasceu melhor ou pior do que o outro. De tal modo que a caminhada evolutiva nossa, o progresso, a evolução, é o fruto direto do esforço de cada um de nós. E por isso mesmo, não podemos endeusar ninguém, não podemos achar que alguém é tão significativo que seria mais importante até do que o próprio Criador, ao qual a gente devesse toda expectativa de felicidade. É o caso dessa história que nós vamos tratar. A história inicia quando o Calderaro diz a André a necessidade de visitarem para ajudar determinada irmã que estava quase suicida. Na obra, o nome dessa irmã é Antonina. E o primeiro fato marcante, logo no início da narrativa, é que quando André chega com o Calderaro na casa de Antonina, percebe logo a presença de diversas entidades infelizes. Ora,
Tem muitas pessoas que, por não conhecer bem o Espiritismo, acham que espíritos só tem no centro espírita. Mas a gente sabe que espíritos tem em todo lugar. Nas casas, nas praças, nos ambientes de trabalho, em todos os lugares aonde a criatura humana, direta ou indiretamente, exerce alguma atividade. Então, na casa de Antonina, essa irmã que estava quase suicida, havia a presença de entidades, de espíritos infelizes. E aqui fica uma lição importante para nós. É que dependendo das características emocionais das pessoas que vivem numa casa, se pode ter ideia dos espíritos que habitualmente frequentam aquela casa. Se é uma casa onde há pessoas tristes, sofredoras, revoltadas, desequilibradas emocionalmente, a presença de espíritos nessa mesma situação naquela casa. É por isso que o Espiritismo motiva tanto. Aqui nós repetimos muito isso, mas é importante, a prática do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar, que é aquele espaço reservado, dia e horário certo, para que a família comente os ensinamentos de Jesus, para que faça uma prece, para que eleve o pensamento a Deus, estabelecendo uma comunhão com o alto, é gerador de fluidos, de vibrações saneadoras, terapêuticas, que ajuda tanto os espíritos encarnados na casa, quanto os espíritos desencarnados, que tenham alguma necessidade. Então, o método eficaz, importantíssimo, é a prática do Evangelho no lar, em nossas casas. É claro que o segundo ponto, não menos importante, é o cuidado com o que a gente pensa, com as nossas emoções dentro de casa, em procurar sempre estar com aquela sintonia do bem, do amor, do entendimento, da cooperação, isso dentro do lar, faculta uma proteção vibratória, porque o pensamento é gerador de fluidos. E se o pensamento da maioria das pessoas dentro de uma casa são pensamentos bons e elevados, a casa fica envolvida de fluidos bons e elevados. Mas aqui a casa de Antonina, o desequilíbrio era grande. E nós vamos entender por quê. O Calderari, quando chega lá com André, vai explicando um pouco a história de Antonina. Antonina, desde criança, passou por uma série de provações. Primeiro, a orfandade por parte do pai. Quando tinha 8, 10 anos de idade. Nessa fase, a mãe dela, que tinha uma situação financeira muito difícil, precisou que Antonina começasse a trabalhar. Imaginemos, 8, 10 anos de idade, já trabalhando de forma remunerada para ajudar a mãe, e uma filhinha da mãe, uma irmãzinha menor de Antonina, que também precisava de cuidados e de atenção. Bom, mais adiante,
quando Antonina completou 20 anos, sua mãe veio a falecer. E nesse período, a sua irmã mais jovem estava se casando. E Antonina ajudou a irmã os preparativos do casamento e pensou consigo, agora iria cuidar da sua vida. Depois de uma infância tão difícil. Mas aí surgiram outras situações. Logo ela percebeu a provação que iniciara-se para sua irmã. O esposo dela começava a chegar tarde da noite embriagado. A essa altura, a sua irmã já tivera 2 filhos pequenos. E o marido chegava gritando e distribuindo pancadas dentro de casa. Antonina viu a situação tão difícil da irmã que percebeu que tinha que ficar ajudando a irmã a criar os filhos. Pouco tempo depois, 4 filhos. 4 filhos, um pai alcoólatra e Antonina se desdobrando no trabalho. Mas aí, pensou Antonina, a misericórdia de Deus se fez presente. Porque ela veio a conhecer um rapaz que no livro tem o nome de Gustavo. Gustavo era um jovem de 20 e poucos anos, também, que estava prestes a entrar na faculdade e era arrimo de família, era uma pessoa relativamente pobre, com muitas dificuldades para sustentar diante dos estudos. E Antonina foi aquela pessoa que viu no Gustavo um afeto, a princípio se dedicando como uma irmã, ao mesmo tempo em que alimentava a expectativa, quem sabe mais adiante, poder também se casar, constituir uma família, ter seus filhos, já que ela se dedicara a vida toda, a princípio para a mãe, para a irmã. Os anos foram se passando. 7 anos para o Gustavo se formar em medicina. Então logo ele se formou, Antonina veio a constatar que ele não queria mais manter a amizade com ela. Antes, Antonina lavava sua roupa, dava toda a assistência possível, na expectativa de que ali estava a realização do seu futuro casamento. Mas tão logo ele termina a faculdade, ele termina o relacionamento. Ela procura saber por quê. E ele vai dizer a Antonina que, na verdade, ele agora pensou melhor e de que ele precisava ter uma companheira que estivesse no nível de cultura dele. Não tinha mais cabimento o relacionamento dele com ela. E depois de perceber o malogro que havia entrado, Antonina, naquela noite, comprou uma dose de veneno. Porque ela pensava consigo mesma, de que adianta viver depois de tudo o que havia sofrido e se desdobrado pelos outros. Era isso que a vida lhe oferecia? Ingratidão e abandono? Foi nessa perspectiva de situação que o calderário, naquela noite, chegou com o André, dizendo ao André o seguinte, que a misericórdia de Deus
não havia esquecido de Antonina. E eles estavam lá para intervir. E quando eles chegaram, o Calderaro explica a André que recebera ordens para que a partir de meia-noite ele levasse Antonina a ter um sono profundo. É interessante analisarmos aqui essa questão de horários e de disciplina na espiritualidade. Primeiro, por um fato importantíssimo. A revelação espírita nos mostra que os espíritos que estão bem, que estão felizes no mundo espiritual, são aqueles que trabalham ativamente, que estão ajudando, diminuindo dores e sofrimento de outros, encarnados e desencarnados, que estão atuando, que não medem esforços para isso e que têm uma disciplina de horário. A gente vai entender por que à meia-noite, que já se aproximava. E aí Calderaro, junto com André, aplica passes relaxantes com a intenção de levar Antonina a adormecer. E ela, que instantes antes convulsionava de choro, porque no momento em que eles chegaram na casa dela, Antonina, em lágrimas, dizia para si mesmo que era melhor morrer do que ficar louca. Porque o que a vida agora lhe apresentava ia levar ela à loucura. E, aliás, é por isso, como dissemos aqui no começo, que a doutrina espírita é um antídoto mais eficaz para a loucura e o suicídio. É porque, com o Espiritismo, nós aprendemos a ver a vida noutra perspectiva. E passamos a entender que dor, sofrimento, doenças e problemas não são mecanismos de punição e nem são obras do acaso. Dores e sofrimentos intensos não batem na porta errada. E quando a causa não está nessa vida, nós sempre podemos procurar as causas em vidas anteriores. Porque nós não estamos na Terra por primeira vez. E o passado nosso, conforme nos é mostrado pela doutrina, é, na maioria das vezes, um passado desastroso. Atrás de nós há muitos caminhos de desequilíbrios, de vícios e de sofrimentos que causamos aos outros. E que a misericórdia divina colocou o véu do esquecimento para que, ao retornarmos à Terra, pudéssemos amealhar recursos de vivência do bem, do amor e da caridade, amenizando a nossa carga de desastres do passado. A lembrança do mal feito que tivéssemos feito em outras vidas, nós não daríamos conta. Isso nos causaria distúrbios mentais graves. Aliás, como essa obra explica, é a origem da grande maioria dos casos de esquizofrenia, que é uma doença mental muito grave, que é chamada, a origem da palavra é mente partida. A esquizofrenia se estabelece quando
determinadas lembranças emergindo do inconsciente, traduz-se em níveis de desequilíbrios tão intensos que o espírito não dá conta da realidade que está vivendo agora e do passado que tenta emergir nele em termos de certas recordações. Então, nós não daríamos conta. E a misericórdia divina coloca o véu do esquecimento. E a gente está agora encarnado como se estivéssemos na Terra por primeira vez. E somos espíritos velhos. Já habitamos diversos corpos. Já estivemos vivenciando experiências como homem, como mulheres. Já tivemos no nosso passado kármico um nível de experiências que não fosse, como dissemos, esse esquecimento misericordioso, nós não daríamos conta da vida atual. Então, eis a situação em que Antonina estava. Ela lembrava consigo mesmo a intensidade das amarguras da vida atual. E não se sentia com forças de enfrentar. Mas aqui nós estamos usufruindo do entendimento da vida de forma ampla, espiritual. Nós estamos tendo aqui, com a revelação espírita, aquilo que Jesus havia dito aos seus discípulos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Tomar sobre vós o jugo de Jesus era: entendam a vida em termos espirituais. Percebam que o objetivo maior das leis divinas é o reino dos céus, é a felicidade, é a conquista da paz. Mas para isso é preciso mudar a nossa maneira de entender o mundo e a vida. Bom, Antonina não tinha usufruído esse entendimento. E por isso o peso que tudo aquilo lhe causava. Mas aí vinha a ajuda. Depois dos passes, ela não consegue reter o sono e adormece. Daí a meia hora, André percebe a entrada de 2 espíritos luminosos que irradiavam luz. E cumprimentam o Calderário, que já o conhecia, e é apresentado a André Luiz. Ali estava a presença do espírito Márcio, antigo amigo e irmão espiritual de Antonina, desde séculos passados. E junto a ele vinha também a sua mãe, que já houvera desencarnado há muitos anos. Na obra A Mãe de Antonina, que é o espírito Dona Mariana, quando se apresentam os dois, a sua mãe percebe que Antonina está ali num sono profundo e é a primeira a se aproximar
e chamar ela pelo nome e da forma afetiva que a chamava quando estava encarnada. E quando Antonina abre os olhos, aqui entendamos os olhos do espírito, do perispírito, do corpo espiritual. Antonina estava em desdobramento, fisicamente adormecida, espiritualmente desperta. Quando ela abre os olhos e vê a mãe, grita logo: mamãe, mamãe. E corre para ter um abraço com a sua mãe. E há aquele abraço que se traduz no sentido de realidade, que é possível alguns de vocês já terem tido encontros espirituais quando dormem, e quando se depara com um parente, um amigo, alguém do qual tenha muito afeto, a sensação de realidade é a mesma ou até mais intensa do que aquela que se teria no encontro físico. Porque, na verdade, o nosso corpo, em termos reais, é um aglomerado de massa. Quem pensa, sente, se emociona é o espírito, não é o corpo. E é evidente que no encontro espiritual real, o nível de emoção e de sentimento é ainda mais intenso. Foi assim que Antonina teve ao encontrar-se com a sua mãe, Dona Mariana. E ela pergunta à filha: mas o que é isso? E ela diz: não suporto mais, eu não aguento mais, me leve dessa vida. E Dona Mariana diz a Antonina: minha filha, as suas provas apenas começaram e você já está assim. Porque, de certo modo, e aqui é uma lição que serve para todos nós, há espíritos elevados, espíritos benfeitores, que têm na Terra, entre nós aqui encarnados, independente de religião. Porque, como nós percebemos nessa história, não se tratava de uma família espírita, não. Provavelmente, Antonina era católica. Mas a ajuda e a presença de espíritos elevados não tem a cor de religião. Na verdade, é a do sentimento, a do afeto. E por isso nós podemos deduzir. Nós não temos ideia de espíritos bondosos e elevados que são protetores nossos há muitos séculos. Era o caso de Márcio em relação a Antonina. Porque depois Antonina olha para o outro espírito, para o Márcio, e se deslumbra sem conseguir captar na memória quem era. Sabia que havia ali uma vibração de atração, mas não sabia quem era. E por isso ela cai de joelhos junto ao Márcio, que prontamente a ajuda a erguer-se e se identifica a ela como o irmão querido dela. E nessa narrativa, meus amigos, o Márcio e Dona Mariana vão confabular com Antonina sobre por que ela estava tendo essas ideias absurdas de tentar contra a própria vida. E ela vai dizer ao Márcio que o que ela mais queria era a realização de um lar, de
de ter os seus filhos, que mal haveria nisso? E aí o Márcio conversa com Antonina e diz: mas Antonina, nós temos a humanidade como nossa irmã. Jesus, aí ele lembra, Jesus não teve filhos da carne, mas todos nós somos para ele seus filhos. Ele é o Senhor nosso. E aí, Márcio lembra Antonina, o afeto que ela tinha, inclusive, pelos sobrinhos. Os 4 filhos da sua irmã. Bom, depois de uma certa conversa, o Márcio diz a Antonina: assuma o compromisso de mudar seu entendimento sobre essa situação e de encarar as dificuldades. Na verdade, todos nós temos que ser gratos a Deus, gratos pela vida, pelo trabalho, pelas oportunidades de aprendizagem. E aí ele lembrou a Antonina: a sua vida é rica disso. E realmente, a vida de Antonina e sempre foi rica de trabalho. A questão toda é que só agora, com a doutrina espírita, é que nós vamos mudando a nossa concepção de trabalho. Trabalho agora, entendemos, é uma bênção. Na verdade, quem espera receber o reino dos céus para viver descansando, no Espiritismo não recebe essa ilusão. Porque o que os Espíritos dizem é que se a gente espera o reino dos céus felicitador, nós estamos desejando trabalhar, esforçar-se, servir, ajudar. É isso que é proposto para cada um de nós. Ora, Antonina tinha uma vida cheia disso, não se podia negar. Mas aí Antonina diz que ela mudaria completamente o seu entendimento sobre isso. E depois dessa conversação, André Luiz diz que Antonina, a sua mãe e o Márcio vão fazer uma breve excursão no plano espiritual, até o amanhecer do dia. Entre 6 e 7 horas é que eles trazem Antonina para a casa onde ela morava, e logo de manhãzinha, quando ela acorda já diferente. Claro que ela não se lembrava de particularidades do que ocorrera à noite, porque o calderário, com finalidades providenciais, através de passes magnéticos, fez com que as lembranças do que houver ocorrido à noite, na sua maior parte, estivessem apagadas. Ela teria nuances, intuições do momento profundamente feliz que viveu, mas não se recordaria em minúcias do que houve. E quando ela acorda com ar de certa felicidade que fazia tempo ela não tinha, entra logo o sobrinho dela, de 5 anos de idade: Titia Antonina, vamos ver uma rosa que surgiu no jardim. E ela grita: espera, meu filho, que eu já vou. E os espíritos comentam a mudança que houvera no clima espiritual de Antonina. Ela, de fato, aproveitara bem
aquele contato espiritual e se abrir a esse trabalho de renovação interior. É evidente que as intervenções espirituais respeitam o livre-arbítrio, a liberdade de cada um de nós. E quando ocorrem essas intervenções, os espíritos propõem um trabalho de mudança, que nós podemos aceitar ou não. Alguns meses atrás nós comentamos algumas histórias que as intervenções redundaram em fracassos, pelo menos em termos imediatos, aonde espíritos em situações difíceis, levados em desdobramento, a fim de receberem o auxílio da providência divina, se negaram-se a aceitar esse auxílio e resolveram continuar seu caminho de desvio e de erro, o que é respeitado pela espiritualidade. O objetivo maior das leis divinas é, como sabemos, o progresso, a perfeição, a felicidade de todos nós. O caminho para alcançar isso é o resultado das escolhas que cada um de nós faz. Se serão caminhos mais difíceis e mais longos, é a escolha de cada um e que é respeitada. Mas não há dúvidas de que o objetivo final das leis divinas será atingido. Isso, de certo modo, é para nos dar um nível de calma, de paz, de confiança em Deus, mesmo que estejamos enfrentando as situações mais absurdas em nossa vida pessoal. Mas o fato de termos o conhecimento elucidativo que o Espiritismo nos dá, de que lá na frente a felicidade e o êxito nos aguarda, isso é muito, muito importante. Claro, o conhecimento não estabelece convicções. As convicções só vêm através do nosso esforço de mudança. É preciso que a gente colha o entendimento, o esclarecimento, nos sensibilizemos e coloquemos em prática para fechar o círculo de mudança em nós. Aí se estabelece a convicção. Em termos de iluminação interior, o Espiritismo nos dá todos os instrumentos. Agora é preciso a gente colocar em prática. E nessa época em que nós estamos vivendo, essa mensagem espírita, ela é imprescindível para que não venhamos a cair nos desequilíbrios mentais ou pior, em pensamentos ou ideações suicidas, julgando que a morte do corpo acabaria com a vida, quando na verdade a vida sempre continua e do ponto em que nós deixamos. Isso é muito importante. Essa obra No Mundo Maior, ela vai tratando em cada capítulo de situações bem adversas, bem problemáticas, de tal modo que a gente possa refletir sobre ela e contextualizar com a nossa experiência de vida, a fim de que a lição seja absorvida.
Então, não é um livro de histórias para memorizar, mas é um livro de conteúdos para que a gente aprenda e cresça com o conteúdo em termos espirituais. Aqui nós deixamos sempre o incentivo à leitura do livro, porque o livro, claro, vai trazer particularidades que aqui de maneira nenhuma elucidamos, mas que terão características importantes dentro da experiência pessoal de cada um de nós. Então, nós concluímos aqui com essas elucidações esse capítulo Psicose Afetiva, aonde a lição maior é nossas expectativas de felicidade e de realização não podem se prender a nada de temporário, nem a coisas, nem a objetos e nem a pessoas. Todos nós estamos na Terra inseridos numa grande escola, mas nessa escola todo o material de aprendizagem tem que ser deixado. A gente não leva nada, leva a aprendizagem. O material tem que ficar. E desse modo, se trabalharmos a vida dessa maneira, estaremos aproveitando ao máximo a experiência no corpo, para retornar ao plano espiritual, de onde todos nós viemos, de uma maneira mais equilibrada, harmonizada e cumpridora das tarefas que trouxemos antes da nossa encarnação. Deixamos votos de muita paz, que Jesus, que os amigos espirituais nos acompanhem de retorno aos nossos lares. Uma boa noite a todos.